Olá para todos, quem vos fala neste momento é o vosso irmão em Cristo, irmão Pedro, aqui do Nordeste do Brasil. O apóstolo Tiago, ele escreveu e diz: não faleis mal um dos outros. Nestes últimos dias nós vemos a decadência espiritual na vida das pessoas. Pessoas que se tornaram bocas do mal. Pessoas que têm prazer de falar mal da vida dos outros. O apóstolo Paulo, ele escreveu nas suas cartas dizendo que nós não podemos julgar o nosso irmão. O Senhor Jesus, quando estava nessa terra, ele disse: a ninguém julgueis, porque com a mesma medida em que você julgar, você vai ser julgado. As Sagradas Escrituras, ela é bem clara. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. No Salmo de número 1, está escrito: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Falar mal da vida dos outros é um pecado condenável. Quando uma pessoa para começar a falar mal da vida dos outros, é um sinal que a pessoa está com inveja daquela pessoa. Quando uma pessoa começa a falar mal da vida dos outros, seja de A ou seja de B, é sinal que a pessoa não está tendo tempo de cuidar da própria vida. O Senhor Jesus, ele disse em suas palavras: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O que Jesus queria falar nessas palavras? Ele queria dizer que enquanto eu estou apontando o pecado de um irmão, eu estou esquecendo dos meus próprios pecados. Se eu começo a apoiar, apontar, direcionar os meus olhos para o erro de uma pessoa, se eu começo a falar mal de um erro de uma pessoa, se eu começo a bisbilhotar a vida de uma pessoa, eu estou esquecendo daquilo que Paulo disse. O apóstolo Paulo, ele disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Uma pessoa que olha para a sua própria vida, para melhorar o seu próprio comportamento, essa pessoa não tem tempo de estar bisbilhotando a vida dos outros. Uma pessoa que gosta de se assentar nas calçadas para estar falando mal da vida dos outros, essa pessoa está usando sua língua para se condenar ao inferno. A língua, o apóstolo Tiago disse que a língua, ela é como um fogo, ela queima. O apóstolo Paulo disse que as palavras, quando elas saem da boca, ela é como um tiro que não tem volta mais. Então você tem que ter muito cuidado para você não estar apoiando as pessoas da língua comprida. Tem pessoas que a vida delas é bisbilhotar a vida dos outros. Tem pessoas que ao invés de ir fazer o almoço, ao invés de ir cuidar da casa, vai para a casa da vizinha e fica falando mal de A, falando mal de B, se condenando com a própria língua.
De acordo com as palavras de Deus, não podemos deixar sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente palavras que edificam. É fácil criticar uma pessoa, é fácil apontar o erro de uma pessoa, mas ninguém quer ajudar, ninguém quer dar a mão para levantar aquela pessoa. Você pode ver que quando Jó estava passando na prova, na dificuldade, os próprios amigos de Jó começaram a criticar ele, começaram a falar mal de Jó, começaram a criticar Jó, dizer que ele estava em pecado, que ele estava errado. Nós, os cristãos, não precisamos de pessoa para apontar os nossos erros. Nós precisamos de pessoas que nos dê a mão, que nos ajude. Neste ano de 2022, um tempo onde passamos uma crise terrível da pandemia do novo coronavírus, onde muitas famílias sofreram, perderam seus entes queridos. Hoje, estão ainda algumas pessoas com sequelas desse vírus que veio ao mundo por permissão divina. Esse é o momento de nós se unir, dar as mãos, amar, perdoar um ao outro. Nada de guarda-mágoa no coração, nada de ressentimentos do passado. Perdoa quem te ofendeu. Chora pela tua família, chora por você. É momento de nós ler mais a Bíblia, de orarmos, de buscarmos a presença de Deus. Nós devemos parar de falar mal da vida dos outros. Se eu começo a falar mal de uma pessoa, o que é que eu estou fazendo demais com isso? Eu estou prejudicando aquela pessoa. É uma demonstração de ódio. Quando eu começo a falar mal de uma pessoa, eu estou demonstrando que eu odeio aquela pessoa. E os verdadeiros cristãos, eles não podem guardar ódio no seu coração. Os verdadeiros cristãos não podem guardar mágoa no seu coração. Os verdadeiros cristãos sabem amar e perdoar, sabem fazer o bem. Quantas famílias sendo destruídas por causa do ódio, por falta do perdão, pessoas dominadas pelo orgulho. O orgulho, ele cega a pessoa. O orgulho, ele não deixa a pessoa se arrepender dos pecados. As pessoas estão se odiando uns aos outros. As pessoas não sabem mais o que é amor. No livro de Mateus 24, o Senhor Jesus diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Então o que falta hoje na vida das pessoas é amor. É amor. As pessoas não sabem mais amar. Hoje, as pessoas têm prazer em destruir famílias. As pessoas têm prazer em falar mal do seu irmão, falar mal do seu vizinho. A pessoa está ali lutando para seguir Jesus, lutando, trabalhando. Enquanto você está trabalhando, sossegado, as pessoas estão por detrás, te denegrindo, te perseguindo, falando mal de você, prejudicando muitas das vezes a sua vida, inventando história, falando mal de você. Mas eu deixo uma palavra para você que sabe amar, que sabe perdoar. Nós somos pequenos, mas o nosso Deus, ele é grande. Nós somos falhos, mas o nosso Deus é santo e perfeito. Nós somos mortais, mas o nosso Deus, ele é eterno. Ele nos guarda debaixo das suas asas. O salmista disse que Deus, ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Você não precisa se defender. Quando as pessoas falam mal de você, você não precisa se defender. Deus te defende. Quando as pessoas começarem a apontar os teus erros, criticar você, atrapalhar a sua vida, não se preocupa.
Deus vai cuidar de você. Essa palavra é direcionada a todas as pessoas que usam a sua língua para o mal, para falar mal da vida dos outros, para apontar o erro do irmão. É fácil me ferir. Eu quero saber se você vai curar as minhas feridas. É fácil você apontar os meus erros, mas é difícil você provar que o teu comportamento é melhor do que o meu. É fácil você dizer que eu estou errado, mas é difícil você querer me dar a mão e me ajudar. O verdadeiro amor, ele nunca abandona. O verdadeiro amor, ele sabe amar e perdoar. Uma pessoa que tem Deus no coração, ele não sai falando mal da vida dos outros. Uma pessoa que tem Deus no coração, ele sabe amar, sabe perdoar, sabe ser misericordioso. Você como cristão, você tem que entender. O teu coração tem que estar cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de bondade. Você tem que aprender a perdoar. Você tem que parar de falar mal da vida dos outros. Você tem que parar de criticar a vida dos outros. Você tem que cuidar da tua própria vida, da tua vida espiritual. Que se você mesmo não cuidar da tua vida espiritual, quem vai cuidar? Então essa palavra eu digo para você: para de falar mal da vida dos outros. Para de dar os teus ouvidos para fuxico, para fofoca. Leia a Bíblia. Ao invés de sentar nas calçadas para falar mal da vida dos outros, para ouvir converseiro besta do povo, vai para o teu quarto, vai orar, vai ler a Bíblia, vai buscar a presença de Deus. Quando você vê um irmão caído, ao invés de criticar, vai orar por ele. Vai orar por ele, vai ler a Bíblia. Senhor, abençoa aquele irmão, apresenta ele para Deus. É melhor do que você criticar. Lembre, a língua, ela tem o poder de matar e tem o poder de dar a vida. Não use sua língua para falar mal da vida dos outros. Fica essa palavra aí para você.